a gente teve a liberação, né, da disciplina para mim na segunda-feira, né? E aí eu já fiz uma certa atualização, né? Eu vou compartilhar aqui para você poder enxergar um milhão de coisas, né? Mas aquela aula 11, né, ficou na configuração antiga, eu não tenho como trazer dela para cá, tá certo? Então, a aula 12 é hoje, né? Eu faço um canal por aula, e no canal geral, né, no compartilhado, né, naquela pasta de compartilhamento de arquivos, né, eu fiz uma certa migração, tá? O material do Vlad que estava aqui está nessa pastinha roxa, para não dar confusão, entendeu? Porque senão vira... eu não sei quem foi que o Vlad deu, o que material do César, né? Então, tá tudo aqui. Eu só guardei tudo numa pasta só, né? Para ficar isolado ali. Então, tudo que tiver ali foi produzido, né? E trabalhado pelo Vladimir. Eu coloquei aqui esse PDF, plano de ação, né? Que é justamente o que eu falei na aula passada, sobre a questão de a gente trabalhar, né? Falei que eu daria uma revisão geral, né? Dado informação, falei disso um pouco na aula passada, de sistemas transacionais versus analíticos, né? Que é coisa que ele registrou, mas como a gente vai fazer prova, né? Até então, para não dar nenhum ruído, nenhuma confusão, eu tô dando uma repassada. Então, isso aí, eu comecei na aula passada, vou hoje, certamente, não sei se não vai sobrar coisa para a semana que vem. Daí, a parte do OLAP, que estava prevista na sequência dele, depois banco de dados analíticos, né, no caso da Warehouse, né, mais tradicionais, então, e depois o processo ETL, né, ok? Então, isso aqui eu falei, né, inclusive eu até escrevi, né, durante a aula, né, para vocês. Então, isso aqui está aqui, foi o que ficou falado, né, é o que está logo de cara aqui, esse plano de ação. Na bibliografia, né, eu coloquei aquele resumão da aula passada sobre dado e informação. Então, você tem... aqui são aquelas anotações que eu fui fazendo, né? Eu só coloquei um preâmbulo, né? E com um artigo que fala a respeito e um vídeo, né? Que eu pedi para vocês assistirem. Eu coloquei, né? O link para isso como um post aqui, né? Ó. Então, repare, né? Ó, até aqui é Vlad, canal geral, estão vendo? Aí, isso aqui eu cheguei até a colocar no canal da disciplina lá no Teams antigo nosso, no @fatec, né? Mas aí eu peguei e coloquei de volta, coloquei aqui também, né? Para não dar confusão, tá certo? E aí, esse cara aqui, né? É o vídeo onde eu explico a questão do dado e da informação, tá? Juro que eu não ganho nada com essas publicidade aqui, né? Gostaria, mas não ganho. Ainda travou a bagaça aqui, né? Mas eu juro que funciona. Juro que funciona. E, e aqui o artigo lá do Setzer, né? Do professor lá da USP, né? Que escreveu tal. Ele deu uma revisada em alguma coisa no ano passado. Não foi. É de 2015 mesmo. Então tá. Mas o artigo é compridinho, tá? Mas ele fala de dado, fala de informação, né? Aí ele, que é o que interessa para nós, daí ele estica a parte para conhecimento e competência, tá? Para nós o que interessa é mais a parte do dado e da informação mesmo.
Embora o artigo aqui seja legal de você depois dar uma lida, é porque ele fala de construção de carreira, né? E tudo bem que ele está falando de construção de carreira lá atrás, né? O artigo é da virada do milênio aí, né? Mas muita coisa é fundamento mesmo, né? Então, você pode aproveitar hoje em dia ainda, né? Sobre a parte técnica da disciplina, seria esse item 2 aqui, ó, dado, né? E esse item 3, informação, tá? Mas vale a pena dar uma lida, né? Nele inteiro, se você está interessado em construir aí minimamente uma carreira na disciplina aí, na sua área de formação, tá? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, sei lá quem que fez aí. Aqui é a Isabela de novo? Deve ser, sei lá, né? Boa tarde, Isadora, né, também. É isso aí, tá? Beleza. E aí, ó, então, estou falando aqui, né, do que eu coloquei. Ah, então, e a aula passada, a aula da quinta-feira passada, ó, eu subi no YouTube, ok? Então, tá aqui, né? Eu e todo o meu esplendor, tá certo? Ó. E aqui eu até coloquei uma minutagem, né? Cala a boca. Ô, eu coloquei uma minutagem, né? Ó, aqui eu estou falando sobre o tal plano de trabalho que eu mostrei para vocês, né? Que é onde eu comento ali sobre o que eu vi que foi feito, o que seria feito, né? Aí aqui, ó, se clicar aqui, já cai na parte que eu começo a falar de dado e informação, né? E se você clica aqui, já cai na parte final ali, onde eu estou fazendo o encaminhamento, ok? Então, é a gravação da aula, né? Tá aqui, tudo no canal novo, né? Tudo no canal @aluno.cps, tá certo? Então, aqui tá um post que eu já tinha feito lá de material, mas que eu repliquei aqui. A gravação da aula, né? Eu coloquei ontem, né? De terça para quarta, né? De madrugada. E tá lá belezinha, tá certo? E como eu falei, né? Na pasta compartilhado, né? Material de aula, tá separado o que estava lá já, que era o material do Vladimir. E o que não está na pastinha roxa é material que eu estou colocando, tá certo? Então, sobre a disciplina nossa, né? Tá rolando ainda até dia 5. Dia 5? Dia 7. As inscrições lá para aquele processo para contratação do professor. O prazo era, né? De 23 de abril a 7 de maio, né? Vi hoje, tem 5 inscritos já, não conheço ninguém, mas enfim, né? Espero que sejam boas pessoas, capazes aí de fazer um bom trabalho, né? Estamos torcendo. Então, o que vai acontecer? Dia 7 encerra. A partir do dia 8 eu tenho acesso à documentação. E aí eu vou analisar, né? Tu vai ter que designar uma banca, então é eu e mais 2, tá certo? Daí tem análise de memorial, tem um monte de coisa ali, então tem os prazos, né, que eu falei. Então, estou imaginando que o mês de maio vai acontecer em cima disso, né? Não vejo, assim, muita possibilidade real de ter um novo professor começando no mês de maio, né? É, Sendo otimista em junho, tá certo? Então, mas vamos ver, né? Então, eu estava preocupado de não ter interessado, né? Eu conversei com um monte de gente, eu divulguei, postei lá no LinkedIn, né? No LinkedIn você está pondo para o mundo, né? Porque você não sabe quem é que tá se interessando, né? Então vamos ver, tá? Mas tá andando então, tá certo? Então vamos ver. Então, por enquanto é nós aqui, né? E é isso aí. Ok? Beleza. Então, quantas pessoas tem aqui? Além de mim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Já estivemos melhor, né? Mas enfim.
Aí o nosso assunto, né? O nosso assunto é hoje sistemas transacionais e sistemas analíticos, ok? Eu sei que o Vlad passou alguma coisa, né? Eu não vou usar o material dele para não dar confusão. O material dele está naquela pasta roxinha lá, é material válido, né? Mas eu vou, também como aqui é meio que um resumão, né? Eu vou tentar pegar algumas ideias principais, tá certo? Que são essenciais para nós e que eu sei que eu vou justificar algumas coisas, né, de uma maneira diferente um pouco da que ele justificou, tá certo? Mas entenda que tá tudo certo aí, né? Acho que ninguém está falando mentira, né? Mas às vezes é enfoque, né? Eu vou dar uma certo valor, uma certa atenção para algumas coisas que de repente ele não deu, e por outro lado ele pode, né, ter dado ênfase para algumas coisas que eu não vou, tá certo? Então, juro que eu marquei aqui as mãozinhas e não apareceu, mas enfim, ok? Então essa aqui é o contexto aí que você deve ver, tá certo? Nós vamos estar falando da mesma coisa. Você talvez até tenha alguma percepção aí da sua própria experiência, né? Da sua vivência, mas eu vou tentar aí passar um- uma visão geral, né? Dentro daquilo que realmente é importante, tá bom? Então vamos lá. Ah, eu até tenho aqui uns slidezinhos, mas eu não vou ficar muito preso neles, tá? Porque ah, não tá muito, não faz muito sentido para nós aqui, tá? Mas, olha, estamos falando basicamente de sistema de informação. E o sistema de informação, né? É, ele é um conjunto que vai tentar coletar, né, informações de interesse, organizar informações de interesse e modificar informações de interesse, né? Então, qualquer coisa que você possa identificar como é, processos de recursos que coletam, organizam e ou modificam informações de interesse para a empresa, você pode chamar de sistema de informação. Então, isso quer dizer, ó, repare que não aparece a palavra computador aí, né? Tá certo? Então, para eu ter um sistema de informação, não necessariamente eu tenho que ter um computador. Espero que isso não seja nenhuma novidade, né? A gente tem sistemas de informação há milhares de anos, né? E o computador, para valer mesmo, nos últimos 60 anos, né? Você pode contar. Então, você fez praticamente duas guerras mundiais sem computador, mas com sistemas de informação, né? Você construiu pirâmides sem computador, mas com sistema de informação, entendeu? Os primeiros registros que você tem de escrita é lá da Babilônia, lá da Mesopotâmia, né? Daquele lado lá, é umas tabuinhas de argila, né? Com aquelas escritas cheias de risquinho, e algumas delas eram registros de impostos, de reclamação de um cidadão para o governante, entendeu? Isso aí é do sistema de informação, né? Então, que a gente, é, hoje em dia, né, é predominante, né, você ter os sistemas de informação apoiados no computador. Né? Para vocês, então, eu imagino que seja até difícil imaginar como é que era quando não tinha computador, né? Mas funcionava, tá certo? Funcionava num outro timing, né? Com uma outra realidade, com uma outra dinâmica, um outro ritmo, né? Ó, eu gosto de dar o exemplo da biblioteca, né? Na FATEC, quando eu fiz FATEC, 88 a 92, né? Algumas bibliotecas aí do Brasil já estavam informatizadas, da FATEC não estava, né?
Mas a gente emprestava o livro, do mesmo jeito, entendeu? Você chegava no balcão, na sala, né, da biblioteca, nem no balcão, tinha uns arquivinhos, entendeu? E você procurava a ficha de papel, tinha um monte de gavetinha, e você procurava ali a ficha que falava do livro que você está querendo. Então você tem que saber ou o nome do livro ou o nome do autor. Por quê? Porque tinha um fichário onde o livro vinha por ordem do nome do livro, e tinha um outro fichário que replicava o primeiro, mas os dados estavam em ordem de autor. Então você vinha ou com o nome do autor e ia no fichário do autor, ou com o nome do livro e no fichário de livro. Ali você procurava, a hora que você achava a ficha tinha lá título, nome, autor, até a ficha catalográfica dele, e vinha o código do livro ali da biblioteca, né? Você anotava aquilo num papelzinho, daí ia para o balcão, entendeu? Aí a bibliotecária, com aquele código que você passou para ela, né? Ela ia ver se o livro estava lá, se tinha exemplar do livro, né? Disponível, tá certo? Isso ela via numa outra ficha. Ela via se você era sócio mesmo, e se você não estava devendo nada. Aí, caso você não tava, porque tinha uma ficha de papel, de cartolininha, assim, um tipo no cartãozinho, de cada aluno, de cada sócio. Entendeu? Então era tudo fichário, de papel. E aí, imagina que você tava em dia com as coisas lá, o livro estava disponível, então ela pegava o livro na estante, trazia ali, pegava uma fichinha lá do livro, anotava que ele estava emprestado e qual era a data para devolver, anotava na sua ficha que você pegou o livro tal e que deve devolver dia tal, entendeu? E colocava na ficha do livro que ficava ali separado que ele estava emprestado, entendeu? E aí você saía com o livro. Repare, tudo, entendeu? Analógico, né? Tudo manual, como os maias, os incas e os astecas, entendeu? Mas funcionava, é um sistema de informação, né? Tá certo? Outro que dá pano para manga aí é a eleição, né? Eu peguei eleição que era tudo no papel, né? Também, né? E era voto, cédula de papel, aí você votava, você se identificava na fichinha lá, e depois você na mesa, com o mesário, daí você assinava um negócio, daí ele te dava a ficha, um papel mesmo, né? Para você votar, a cédula, né? Aí você entrava na cabine fechadinha lá, daí você anotava lá o seu voto com a caneta, né? E aí tinha a urna, e aí você colocava, dobrava o papel, o voto, né? A cédula e colocava na urna, entendeu? Daí depois, em algum momento, fechava tudo aquilo, daí levava aquelas urnas, que eram sacos de papel, né? Lacrada por algum lugar, abria lá nas mesas, e aí era separar papel e contar, entendeu? Tudo na mão, né? Aí, em algum momento, começou a totalizar, pelo menos com o computador, né? E agora, né? eh, século XX, né? 21, né? Basicamente, o voto é eletrônico totalmente, né? Que é uma conquista, tá? Do Brasil. Se você já escutou umas conversas aí contra o voto eletrônico, não dê muita bola, tá? Porque é, é um monte de gente desinformada falando, é um monte de gente mal intencionada falando, sabe? É, mas eu quero um comprovante. Cara, nunca ninguém teve comprovante de voto que votou, cara. Você tem um comprovante de votação. E isso eu tenho até hoje. Agora, um comprovante que fala em quem eu votei, cara, puta merda, isso aí nunca tem. O voto é secreto mesmo. Você não tem. Se você traz o comprovante fora, um comprovante que fala em quem você votou, primeiro você está violando o segredo do voto, né? Então você já está quebrando uma lei ali. Então não tinha isso antes e não tem agora, pelo mesmo motivo. Mas o pior, né, cara, é muito ruim. Por quê? Porque você vai ter situações em que, de repente, um líder lá da comunidade vai exigir que você vote em certa pessoa, e depois ele vai pedir para você o comprovante, senão você está ferrado lá. O chefe do tráfico, o político não sei da onde, o chefe, o patrão, entendeu? E o interesse eleitoral desses caras geralmente não é o teu, né? Então é muito perigoso isso, né? É muito perigoso. Não tem nada a ver. Então é uma crítica que se faz a esse negócio de ter que ter o comprovante. Você tem o comprovante.
Ah, mas eu quero saber o comprovante que fala em que eu votei, porque eu não acredito no que, no que a urna registrou. Cara, antigamente, o cara punha o voto no papel lá, cara, e depois esse voto aí, às vezes tirava um voto, punha outro. Era o mesmo problema, cara, sabe? Então, e lá ninguém saía na rua pedindo esse comprovante. Então existe uma malícia muito grande nessa discussão, tá? Esse voto é seguro, sim, é tão seguro quanto pode ser. Ah, é perfeito? Nada é perfeito, né? Mas a segurança disso daí é absurda, pode confiar. E eu falo isso com uma tranquilidade, cara. Por quê? Primeiro porque eu, como cidadão, eu votei eh, em eleições antes da urna eletrônica, entendeu? Eh, Também, em 1992 eu estava me formando na FATEC e teve eleição municipal, né? Aquela eleição que. E aí, que pega vereador, que pega prefeito, né? Aquela eleição. E aí, ah, o, a FATEC fez o sistema, a FATEC Sorocaba fez o sistema de totalização de votos aqui para a eleição de Sorocaba. Ela já tinha feito em 88, né? Foi a primeira vez. E em 92 fez de novo. E eu fiz o programa que totalizava, entendeu? A gente se dividiu em duas equipes. Teve uma equipe que fez a parte que o digitador digitava os resumos de urna, e eu fiz a parte que totalizava os votos, né? Então era voto de papel, era voto uma cédula de papel, era aquele processo então bem manual, analógico, mas já tinha a totalização, e a totalização era feita no computador, e no caso, né, eu desenvolvi ali, tive acesso a um monte de coisa, de informação lá para poder fazer. Então eu sabia que as dificuldades que tinha já, as possibilidades de furo que tinha, entendeu? Tinha fiscal dos partidos, tinha um monte de coisa lá, mas mesmo assim, cara, tinha coisa que acontecia no trajeto, né, do voto físico, né, do local de votação, da sessão de votação para o lugar de apuração. Então, eu sei bem como é que é. Daí, 96 foi a próxima eleição, 96, 94, não sei. E aí já foi com urna eletrônica, e daí nós da FATEC demos suporte, cara, para as primeiras. Então, tinha gente nossa, eu inclusive, em locais de votação para ver se estava correndo tudo certo com as urnas, na primeira versão, cara. E foi bastante boa, cara, já ali naquele momento. E depois de lá, só foi melhorando, né? Então, eu sei como é que é o negócio, eu participei desse tipo de coisa, né? E eu falo para você, cara, né? E é um sistema, mesmo hoje, que tem urna eletrônica e tal, mas ele ainda assim, ele não é totalmente computadorizado. Por quê? Porque você tem que chegar, você tem que apresentar um documento, você tem que assinar um papel com a caneta, né? Tem todo um processo ali até você ser liberado para ir para a urna. A hora que você faz lá a operação na urna, dali para frente é, é automático, é via computador mesmo, né? Mas tem uma parte ali que te habilita para ir lá depositar o seu voto, que é fora do computador, né? Tá? Então, sistema de informação, ele é isso aqui. Coletar, organizar e modificar informação de interesse para a empresa. É lógico que está implícito ali, então, a consulta, né? Faz parte ali da organização, né? Mas não necessariamente tem computador, tem que ter computador na parada, tá? E grande parte dos problemas de segurança que a gente tem, com os sistemas de informação, é justamente na parte deles que é fora do computador, que é onde o pessoal faz a tal engenharia social, que rouba a senha, que induz a pessoa a erro para se beneficiar, né? Então, sistema de informação, tá? Vai ter milhões de classificações, tá certo? Que a gente pode pôr. Para nós vai interessar o transacional e o analítico, ok? Então, eu vou basicamente, né, falar aqui o transacional, né? Ó. O transacional, né, é o sistema tradicional, aquele quadradão, aquele clássico, né, que ele foca naquilo que a gente chama de processamento de transações, tá? Então, o que é uma transação? É uma unidade de trabalho, né, dentro do sistema de informação.
Então, cadastrar um cliente é uma transação, fazer um depósito numa conta é uma transação, fazer uma transferência de dinheiro de uma conta para outra é uma transação, é, registrar uma aula dada é uma transação no Siga, né? Você, de repente, fazer o lançamento de notas final é outra transação, entendeu? É, matricular um aluno numa disciplina é uma transação, ok? Cancelar a matrícula de um aluno é uma transação. É, colocar um produto em estoque é uma transação. Retirar um produto de estoque é uma transação e assim por diante, tá? Essas unidades de trabalho são transações, ok? E aí, você tem, preciso achar aqui, né? Cadê? Você tem, então, um nome alternativo para esse tipo de coisa, que é o tal de. Tá ruim aqui, hein? Oh, meu Deus do céu. Apareceram fantasminha aqui. Ó, juro que não sou eu. Online. Ok? Então, sistemas de processamento de transação online, tá certo? Então, esse é o nome clássico que se dá para sistemas transacionais, né? E a sigla é OLTP, né? Ó, você, você tem aí, né? Ó, OLTP, né? Sistemas de processamento de transações online, né? Esse termo é meio antigão, né? Porque antigamente você tinha um peso muito grande de sistemas que não eram online, né? Eram os sistemas em batch, que a gente chamava, né? Sistemas em lote, né? Hoje tem ainda, né? Algumas coisas que são em lote, mas o online é aquele que é meio em tempo real, né? Aquele que você está fazendo aqui, está gravando já tudo, né? Isso aí hoje em dia é o clássico nosso, né? É o que você espera, é o normal, né? É, um sistema em lote, não. Você tem, entre o momento que você coleta e o momento que aquilo lá realmente vai parar no sistema lá, tem etapas, né? Então, no começo ali, um sistema de processamento de transações online é o sistema que você está fazendo, que você tem hoje, entendeu? Sistema, por exemplo, que você entra para comprar um ingresso para alguma coisa, né? Para fazer uma compra pela internet. Essas coisas é tudo online, né? Tá fazendo ali, é meio em tempo real, né? Não é exatamente tempo real, mas é síncrono, pelo menos, né? Então, processamento de transações, tá certo? Ah, esses caras é o classicão, então, tá certo? Quem está desenvolvendo projeto de integrador ali, por exemplo, para cadastrar assistidos, atividades realizadas, não sei o quê, está fazendo um sistema transacional, um sistema online, ok? Então, alguém está mandando, me importunando, né? Tudo na hora que eu não posso, né? É, falei. Então, você está fazendo ali um sistema transacional mesmo, né? Uh, então, é uma aplicação clássica, tá certo? E é ela que alimenta o repositório de dados, né? Os bancos de dados, os registros do que aconteceu, né? Então, e ela tem um foco no nível operacional, então. E aí, ó, operacional, cara, ó, vocês vão ter que. Isso aqui é uma coisa que vocês precisam saber, tá? Ó, vou fazer aqui em cima. Ó. Esse desenho vocês já devem ter visto em algum lugar, tá? Ok? E aí, ó, aqui é os níveis organizacionais. Tá horroroso, né? Aqui é o nível operacional, que é o nível onde a atividade é feita no dia a dia, né? Então, pense no lugar, vai no supermercado, vai. Quem que está no nível operacional? O caixa,
o repositor, aquele que põe o produto lá na gôndola, o estoquista, que está lá atrás controlando o estoque, o açougueiro, entendeu? O padeiro, se tem lá a parte de pão, o pessoal que atende o cliente, tudo isso é nível operacional. Segurança, a mulher da limpeza, é o pessoal que faz funcionar, que toca a rotina do supermercado, entendeu? Pense na FATEC, por exemplo, vai. Quem que é nível operacional? Vai, ó. É o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, lá os vigia, entendeu? O pessoal da secretaria, professor, entendeu? Por quê? Porque eles executam a rotina de funcionamento da empresa, da escola, no caso. Tá certo? Então, aí você vai, por exemplo, numa indústria, né? Os operários que trabalham lá, né? O pessoal ali de portaria, etc. O pessoal que faz, que executa a tarefa diária lá, né? O segundo nível aqui e a base da pirâmide, né? Isso aqui a gente chama de pirâmide organizacional. Aí aqui você tem o nível tático, né? Que é um nível de gestão intermediário, então é média gerência. Então, por exemplo, o coordenador de curso está aqui, ó, na FATEC, né? Diretor de escola está aqui também, tá certo? Então, eu como professor, agora, nesse momento, eu sou operacional. Estou professorando aqui, tá certo? A hora que eu não estou dando aula, mas eu estou em horário de expediente, eu estou coordenando, daí eu estou no nível tático, entendeu? E, é, e tem o nível estratégico aqui. Então, o que acontece é que esse nível estratégico aqui é a alta direção, é aonde você define os rumos do negócio, né? Então, você toma decisões de grande impacto. Vamos abrir um curso, estamos autorizando abrir um curso novo ou não, entendeu? Vamos construir um prédio novo ou não vamos? Vamos abrir uma FATEC nova ou não? Então, isso aí é a superintendência, né? Lá em São Paulo mesmo, né? A presidência agora que chama, né? Tá certo? Aí você vai no supermercado, né? Ó, aqui tá os gerentes de setor, né? Às vezes não chama gerente, chama outro nome, né? E aqui tá o pessoal da direção mesmo da empresa, né? Do board da empresa que, vamos abrir uma outra, uma outra loja, vamos fechar uma loja, vamos, entendeu? É uma das grandes decisões que acontece. Então, são três níveis, né? Operacional, tático, estratégico. E o nosso slide aqui, ó, ele está falando, ó, que é foco no nível operacional, ou seja, ó, os sistemas transacionais, eles atendem prioritariamente, né, o nível estratégico, o nível operacional. Aqui, a base, tá? Então, é aí que funciona a coisa, tá certo? Uh, e eles dão uma automatizada aí nessa parte, nesses processos, né? De uma maneira que a coisa fique mais organizada, que a coisa fique um pouquinho mais rápida também, segura, né? Consistente. Então, a parte, por exemplo, de folha de pagamento, classicamente processamento de transação, né? Quem trabalhou, quando trabalhou, teve desconto, teve descanso, faltou, um monte de rotinas ali, então, transações ali de nível operacional. Contabilidade, lançar registros lá de gastos, de entrada, de saída, etc., né? Transacional, né? Planejamento e controle de produção, então, controle de estoque, controle de demanda, tudo ali, né? Então, as principais, né, coisas do nível que seguram o negócio, né? O core business, né? Que eles chamam, é, são aplicações transacionais, tá certo? Você vai ter é, uma infinidade, então, de coisas, né? E esse povo aí trabalha com certas demandas muito próprias, que fazem com que os sistemas transacionais sejam do jeito que são. Nós vamos ver essas características daqui a pouco, mas elas têm muito a ver, então, com esse ecossistema, com esse domínio onde eles trabalham com nível operacional, tá? Muito bem. Então, o outro que interessa para nós, que não chama de analíticos, né?
eles vão estar mais focados, basicamente, aqui, ó, no tático e no estratégico. Né? Entenda que eu posso ter alguma coisa analítica descendo aqui para baixo, posso, hoje em dia, né? Antigamente era mais difícil. E eu posso ter alguma coisa do transacional invadindo um pouquinho aqui para cima, até pode, mas é o clássico, né? O LTP, o ambiente, a parte que ele mais atende, onde ele realmente faz sentido é aqui, né? E as funcionalidades aqui em cima são geralmente analíticas, ok? Então, ó, essa parte analítica, elas vão tentar facilitar que a gente entenda o que está acontecendo, né? E tome decisões a partir disso, ok? Então, isso daí vai poder aparecer de várias formas diferentes, né? Vocês vão ver a parte de OLAP, vão ver outras coisas aí daqui a pouco, né? E tem essa parte também agora, né, que dá apoio de inteligência artificial, né? Que basicamente vai estar buscando ali entender melhor, né? E ter insights ou ajudar em insights para tomada de decisão, tá certo? Ó, esse quadrinho aqui, ele é importante, tá? Então, para nós, ó, o LTP, ele é o transacional, e esse aqui é o que atende o, o tático e o estratégico, tá bom? Isso aqui é importante e espere uma questão disso na prova, pelo menos, tá bom? Por quê? Porque justifica entender isso aqui vai fazer sentido para você certas coisas que vão ser diferentes quando você está num tipo de sistema e está em outro, tá certo? Então, isso aqui é importante. Bom, o sistema transacional, ele tem foco em registrar o que aconteceu e controlar o que está acontecendo. Então, a finalidade principal, tá? O que faz o sistema transacional? Registra coisas e controla essas coisas. Registrar, então, é gravar, é anotar, tá certo? Antigamente, então, imagina que não tinha computador, entendeu? Quando, né, a bibliotecária estava anotando no livro lá quem é que ia pegar, ela estava fazendo esse registro. Quando eu ia lá, de repente, e tinha que pagar a multa, ela registrava que a multa foi paga. Entendeu? Ela está anotando, ela está gravando. É onde fica a memória do que aconteceu. E isso é importante. Por que você precisa ter esses registros? Você precisa ter esses registros. Primeiro, para você saber o que já aconteceu, o que não aconteceu. Tá, eu preciso pagar quem? Eu preciso receber de quem? O que eu vendi? Para quem que eu vendi? Quando eu vendi? Qual o preço? É tudo registro. É tudo. Entenda que eu estou falando aqui não no substantivo registro. Eu estou falando aqui no verbo registrar, anotar, certo? Então, veja, eu preciso, por exemplo, eu como professor, registrar a aula. Qual aula aconteceu, né? Quando aconteceu, o que foi dado, quem é que estava presente, quem é que não estava. Registro. Então, a parte do SIGA, né, do nosso lá, sistema lá, onde eu faço isso, né, é a parte transacional, né? Tá fazendo o registro lá, ok? Então, essa é a principal finalidade. E, geralmente, você está interessado em ter esse registro para você saber o que aconteceu, o que não aconteceu, para você poder funcionar ali dentro, tá certo? Agora, às vezes, você vai ter registro que você faz não porque você quer, mas porque é cobrado de você. Vai vir uma fiscalização, entendeu? E eu preciso ter registros para comprovar certas coisas. Então vai vir aí, sei lá, Receita Federal, Receita Estadual, pode ser que venha bombeiro, pode ser que venha vigilância epidemiológica, sei lá, um órgão de fiscalização qualquer, ao qual
o meu negócio, a minha atividade tá sujeita, né? E eles podem pedir. Então, tem coisa que eu tenho que ter registrado, até para poder comprovar também. Então, é um registro que, de repente, eu não faço nem porque eu quero, eu faço porque eu sou obrigado. Então, esse registrar aí é importante, ok? Tá certo? Então, registro, né? E o controle aqui é um controle no sentido de validação. Pode ou não pode. Então, imagine que eu vou lançar, né, a nota lá no final, no final do ano, entendeu? Porra, tem um aluno, aluna, sei lá, puta merda, que aluno bom, isso aí, ó, nossa, eu queria dar 11 para ele, entendeu? O sistema não vai deixar. Por quê? Porque este dado, nota final, tem que ser um número real entre 0 e 10. Não pode passar disso, não pode ser nem menor que 0 e nem maior que 10. Entendeu? Puta, mas eu queria tanto. Não vai rolar, entendeu? O outro lado vai ter um aí, né? Puta merda, eu queria dar -1 para esse cara aí. Sabe? Nossa, muito inocente, só me enrolou tal, mas não posso. É no mínimo 0. Entendeu? Então, eu tô lá, eu quero parcelar uma compra em 10 vezes. Porra, se a regra de negócio fala que é no máximo em 5, então na hora que o vendedor for registrar lá, ele não vai conseguir lançar 10 vezes. Por quê? Porque o sistema tem esse tipo de controle também, né? Então, é um controle no sentido de aplicar a regra de negócio, tá certo? Aplicar a regra de negócio. Então, o principal aqui, né? Registrar as ocorrências de interesse, né? E aplicar os controles que garantam as regras de negócio. Tá? Então, esse é a razão de ser, né? Do sistema transacional. Tá? Uh, Fazendo isso, ó, ele vai trabalhar em cima de processar muitas transações, né? Muitas tarefinhas, né? E elas são chamadas de pequenas, tá? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar um supermercado. Uma transação clássica lá passar o carrinho de compra, né? O caixa lá cobrar você. Imagine que você fez uma puta de uma compra, cara, você encheu 2 carrinhos, cara, tudo com item diferente, né? Você não encheu 2 carrinhos só de cerveja. Você comprou de tudo, coisa de limpeza, coisa de higiene, alimento, né? Bebida, comprou de tudo lá. Então puta merda, tem, sei lá, 60 itens diferentes lá. 60 itens diferentes, né? 60 produtos diferentes. Porra, ela compra, né? Você vai, ó, compra grande, Mas bom, se você for parar para pensar, cara, o que vai ficar registrado ali, né? Vai ficar registrado o código do produto, o preço que foi efetivamente pago, a quantidade, né? Então, o preço unitário, a quantidade, tá certo? Data, se você identificou lá o seu CPF também, entendeu? E mais meia dúzia de coisa. Isso aí não vai dar 2K, cara. 3K, talvez. É muito pouco. Então, esse registro dessa transação, ele é pouco volumoso em termos de bytes, certo? Então, por isso que a gente fala que é a transação pequena. Essa transação, ela movimenta poucos bytes para acontecer, ok? Agora, só que você faz muitas dessas transações por dia, entendeu? Por hora, sei lá. Não precisa ser a unidade de tempo, não precisa ser dia, pode ser hora, pode ser minuto, depende do que o sistema faz. Então, muitas transações, pequeno, ok? E para isso ele lê muito do banco de dados, por exemplo, se você passou lá o código de barra do produto, ele vai ter que consultar no banco de dados o produto que tem aquele código. Então ele está lendo o banco. Para quê? Para ele saber preço, para ele saber um monte de coisa. Né? É, e ele, no final, ele grava também. Porque ele vai gravar lá que você comprou 2 unidades de, sei lá,
eh, água sanitária, entendeu? Então, ele tanto lê o banco quanto grava. E ele grava mesmo, né? Para fazer o tal do registro aqui. Tá certo? Então, propósito principal, registrar e controlar, né? E aplicar regras de negócio. Processa muitas transações pequenas, né? Por unidade de tempo. E, nesse processamento, ele envolve ele ler o banco de dados bastante e gravar também. Tá? Deixa eu ver se alguém está falando comigo aqui. Claro que não, né? Claro que não. Ninguém. É, tá certo? E o registro que ele faz é de alta precisão. Por quê? Porque se o cara comprou 3 unidades e você não põe 3, põe, sei lá, 2, tá errado, né? E dá um monte de problema. Imagine que eu lanço para você lá 2 faltas a mais. Porra, só 2, cara, né? Entendeu? Mas dependendo da situação, é 2 que faz você perder, ser reprovado. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, né? Tá certo? Ah, então você tem que ter o registro com uma precisão tão alta quanto possível. Por quê? Porque de repente o caixa não fecha no final do expediente, de repente você tem situações aí administrativas graves, até com implicação na justiça, porque o registro não foi feito incorreto, foi feito de forma imprecisa. Então aqui a precisão é total, ok? As tarefas, geralmente está tudo já antecipado. Ó, como é que faz para cadastrar um aluno no curso? Como é que faz para matricular o aluno numa disciplina? Como é que faz para cancelar a matrícula? Como é que faz para registrar uma aula dada? Como é que faz para. Entendeu? Já tem procedimento para isso. Como é que eu faço para abrir uma conta no banco? Como é que eu faço para transferir o dinheiro daqui para lá? Repare, é tudo receita de bolo. Essas tarefas, então, elas já são, elas já têm uma sequência padronizada, ó. Para você fazer isso, você tem que ter tal, tal e tal coisa. Daí você vai e faz isso, usando isso. Daí acontece isso, daí acontece aquilo. Tanto é que tem tudo opção de menu para você fazer as coisas, de tão padronizada e de tão prevista que tem. Tá certo? São um sistema também que a gente chama às vezes chama de missão crítica, né? Alta disponibilidade, né? Por quê? Porque se o sistema transacional que faz uma certa tarefa para, em geral, aquela atividade dentro da empresa para junto. Imagina, você está lá no supermercado, lá seu lá, imagina, e aí você está lá cheio de vontade de comprar, os produtos estão lá, o estoquista está lá, o repositor, o caixa, o açougueiro, está todo mundo lá, tudo feliz da vida, né? E você encheu o carrinho já, inclusive, aí você chega no caixa, o sistema do caixa caiu. O sistema do caixa é um sistema transacional. Você não vai conseguir passar a compra, entendeu? Não vai. Entendeu? E por mais que seja do interesse do supermercado vender para você. Mas o que que acontece? Ó, se ele resolver, passa na mão lá. Pô, cara, a quantidade de erro que pode acontecer é enorme. Entendeu? Não aplicou o desconto pela quantidade, aplicou o desconto errado, parcelou de um jeito que não podia, entendeu? Fora o tempo que leva, né? Fora o tempo que leva. Então, repare, são muitas transações por dia, por hora, sei lá, né? Então não é viável fazer isso. Depois que hora que eu vou lançar no sistema lá para ficar registrado junto com as outras coisas lá? Não tem jeito de fazer, tá certo? Então, são sistemas que é crítico eles atenderem ali e estarem disponíveis sempre que necessário, tá? Então, alta disponibilidade. E você operando um sistema desses, você está enxergando um pedacinho só do negócio, tá? O caixa, por exemplo, que está registrando suas compras, a partir daquele mundinho dele ali, que ele enxerga dos sistemas de informação do supermercado, ele só enxerga um pedaço muito pequeno do funcionamento do supermercado. Ele não tem noção de estoque ali, ele não tem noção de financeiro, não tem noção de nada. Ele enxerga só um pedacinho pequeno da operação do supermercado, tá? Eu, como professor,
eu só enxergo um pedaço pequeno também do funcionamento da escola, que é aquilo que tem a ver com as aulas que eu dou. Eu, como coordenador, eu já enxergo um pouquinho mais, mas o coordenador já está no nível, né, acima do operacional, né? Então, quando você está no módulo do nível operacional, necessariamente você acaba enxergando, tendo uma visão bem restrita, né? A estritamente necessária ao teu trabalho, né? Tá certo? Então, isso aí são características, né? Algumas, tá? Mas são aquelas que são mais relevantes para nós aqui, tá? Uma dúvida aqui? Não, né? Sem dúvidas, ok. Muito bem. Agora, ó, o analítico, né? Ó, tá? Aqui tá chamando sistema de apoio à decisão, é porque eu deveria ter trocado o nome, tá? Ali, botar sistema analítico, ok? Ó, uh, o negócio dele, ó, é fazer um certo tipo de controle, análise e planejamento, ó. Então, enquanto aqui, ó, é registrar o que aconteceu e aplicar a regra de negócio, ó, aqui é saber o que rolou, o que aconteceu. Esse feedback aqui, então, é no sentido de eu saber o que estava previsto aconteceu, como aconteceu, entendeu? Para fins de análise e planejamento. Então, esse cara aqui, ó, ele não fica registrando coisas e controlando coisas como no sentido de controle daqui, ó, aplicar a regra de negócio. Isso aí é o pessoal lá do operacional que faz, entendeu? Mas aqui, por exemplo, ó, planejamos vender 5.000 unidades no mês. Vendemos quanto? Entendeu? É esse tipo de controle, tá certo? Dei uma prova, ó, dei prova ontem DD para os cafumangos do primeiro ano, né? Tá certo? Então, registrar a nota, fazer as coisas lá, tá aqui. Tá, mas depois eu fui fazer a análise, entendeu? Tá, qual foi a média da turma? Qual foi a nota máxima? Qual foi a mais baixa? Teve muita variação na nota, entendeu? Estou fazendo análise ali, até para eu planejar como é que eu vou tocar o resto da matéria com eles, entendeu? Então, você tem o controle, você avalia o que aconteceu. Geralmente é desempenho, né? Vendemos bem, vendemos pouco, produzimos muito, produzimos pouco, essas coisas. Então, aqui a gente usa os dados que foi gerado aqui para poder fazer essas análises, ok? E planejar a partir delas, certo? O, aqui, ó, é muitas transações pequenas. Aqui, ó, poucas transações volumosas. Repare ó, que o muitas virou poucas e o pequenas virou volumoso, né? Ó. Então, repare que isso aqui é bem o contrário, ó. Então, vamos imaginar o que seria uma transação aqui para esses caras, ó. Imagine que você tem um gerente lá numa empresa, tá certo? E passou para ele a, a, a chefia dele lá, a alta direção, passou para ele, ó, tem que vender, tem que aumentar as vendas em, sei lá, 5% no próximo trimestre. Então, os produtos lá que você gerencia lá, você é gerente de produto, a sua meta agora é aumentar em 5% o faturamento ali, entendeu? Tá, então, esse cara veio com ele tem essa missão, né, essa incumbência, e aí, ó, ele vai ver como é que ele pode fazer. Por quê? Porque, ó, repare, aumentar em 5% o faturamento, ó. Eu posso aumentar o preço em 5%, imagine que ele tem esse poder, e tentar vender a mesma quantidade que eu vendi antes. Bati a meta, entendeu? Não vendia mais, mas gerei mais dinheiro. Só aumentei o preço. É uma estratégia. Eu posso baixar o preço de repente e apostar que porque eu baixei o preço, eu vou vender mais, a ponto de o faturamento total ser 5% maior do que era antes. Não é impossível isso, entendeu? Num caso, eu aumentei, né, e de repente, aumentando, pode ser que dê jogo.
no outro, pode ser que ele jogou diminuindo, de repente, dependendo do monte de coisa aí, de situação do mercado, etc. Diminuiu o preço, cara, e daí eu vendi muito mais, e daí eu aumentei lá, cheguei nos 5% a mais, entendeu? Eu posso, de repente, não mexer no preço, de repente eu não tenho autonomia para fazer isso, entendeu? Ou as condições realmente não permitem, as condições do mercado não permitem que eu... Ai, bati a cabeça aqui, tá saindo sangue aqui. De repente, eu não tenho autonomia para mexer no preço, tá? Mas agora eu vou incentivar a minha equipe de vendas, né? Que eu sou gerente aqui, eu tenho os vendedores aqui e tal. E aí, ó, eu posso, de repente, ó, usar a estratégia da cenourinha, né? Aí eu vou, nossa, olha, se você, quem vender mais vai ganhar, não sei o quê. Então, eu estou motivando o pessoal, né? Eu posso querer apavorar os caras, ó, se não. Pô, vocês estão ferrados agora. Se vocês aumentarem um tanto aqui, eu vou ferrar todo mundo, vai acontecer o diabo aqui dentro. Entendeu? Então, repara, você tem muitas formas de atingir o objetivo ali. Algumas, de repente, vão dar mais certo, ou vão ser mais éticas, outras menos, mas enfim, tá? Então, o que esse cara vai fazer, ó? Ele vai sair lá, ele vai pedir um relatório, por exemplo, de como foram as vendas no último trimestre. Esse relatório que vai trazer os detalhes das vendas no trimestre, é uma transação, a geração dele. Cara, ele vai pegar as vendas de 3 meses. Entendeu? É volumoso isso aí. Ele vai triturar dados de 3 meses de venda para fazer um relatório. Entendeu? Aí depois ele viu lá, ele vai, agora eu quero isso aqui por, sei lá, por vendedor. É outro relatório. Entendeu? E aí, com base no que ele viu por vendedor, tá, agora eu quero ver por região que a gente atende. Tá, aí com 3 relatórios, tudo, cada um foi volumoso, mas com 3 relatórios ele bola uma estratégia lá, ele vê lá o que vale a pena fazer. Entendeu? Então, poucas transações, né? Mas cada uma pesada do ponto de vista do volume de dados que é envolvido, né? De repente o relatório é curtinho no final, mas para chegar naqueles dados do final, triturou um caminhão de dados para resumir tudo aquilo. Tá certo? Então aqui, ó, muitas transações pequenas, poucas transações volumosas, tá certo? Aqui, ó, lê e grava. Lê muito e grava muito. Aqui não, ó. Ele lê muito. Por quê? Porque ele está fazendo consultas lá para fazer o relatório, para fazer essas coisas, cruzamento de informação. Gravar, ó, para não falar gravar nada, tá? A gente vai falar que ele é uma gravação residual, entendeu? Praticamente nada, cara. Proporcionalmente comparado com o que lê, nada. Só lê, entendeu? Só lê. Então vai vendo que é um perfil, ó, oposto um para o outro. Por quê? Porque esse aqui atende, ele tem um propósito, ele atende um certo tipo de necessidade, e esse aqui tem outro propósito e atende a outra finalidade. Não tem quem que é melhor aqui. Por quê? Porque não é uma alternativa do outro, não. Eles são complementares. Se não tiver o LTP, esse cara não tem os dados para ele pegar. Ou pelo menos não tem todos os dados. Tá certo? E se você não tem um analítico bom, o negócio da empresa, de uma forma geral, vai sofrer. Mas ele precisa o ponto de apoio principal dele é os dados transacionais que ele utiliza, tá? Aqui, ó, a precisão, entenda aqui, isso aqui é para tomar cuidado, tá? Inclusive, se eu perguntar na prova, eu não meto o pé pelas mãos, ó. A precisão, ela é boa, sempre, tá? Só que aqui, ó, ela é crítica, tá? No transacional, ela é crítica, ok? Ó, absoluto, tem que ter, cara, senão não fecha o bagulho lá, senão dá um monte de problema. Agora, vamos imaginar o nosso gerente ali, do exemplo que eu falei. Ele pediu o relatório das vendas do último trimestre. E imagine que no momento que ele está pedindo, ainda não está fechada a última semana do trimestre que encerrou. Imagine que tá lá, mas ainda tem algumas coisinhas que tá precisando é, é,
atualizar lá. Tá precisando de... Entendeu? Porra, mas dá para fazer o relatório. Por quê? Porque ele não está muito preocupado com os quebradinhos, ele está preocupado com o volume geral, com o padrão, ele está preocupado com uma ideia ali. Então, mesmo que esteja faltando, por exemplo, o dado de uma semana num universo de 12, né? Mas porque ele está procurando já dá. Ele não precisa ter. O dado é 100%. Então, em geral, a aplicação analítica, para muitas, para a maioria, a precisão, ela não precisa ser absoluta. Você tem uma certa tolerância. É claro que isso não vale para qualquer aplicação analítica. Tem algumas que dependem realmente de precisão também, tá? Mas o caso geral você tem uma certa tolerância à precisão dos dados aqui que você não tem aqui. É lógico, de repente você tem um sistema lá que faz recomendação, é analítico que faz recomendação de aplicação na Bolsa de Valores. Porra, esse cara aí, meu, é tempo real mesmo. Ele precisa latência baixíssima e ele tem que ter o dado da hora, com o valor certo, senão ele vai fazer uma transação errada lá, ele vai comprar coisa que não devia, vai vender coisa que não devia, né? Mas no geral não é isso. É mais um pouco no espírito do que eu estou falando para vocês aqui. Esse é um relatório que os caras estão querendo noções de grandeza, proporções, padrões de distribuição. Então, a precisão ali, ela dá para lidar com a coisa com uma certa tolerância ainda, tá? Enquanto que aqui a tarefa é padronizada, ó, aqui a tarefa a gente fala que ela é ad hoc, ok? Ah, o que que é uma tarefa padronizada, né? Você responder um questionário online lá, tem que fazer tal coisa para poder entrar no questionário. Se você não fizer, se identificar, não tem acesso. Depois que você se identificou, daí você falou que você não é robô, tá? Daí você fez não sei o quê. É tudo numa sequência. Daí agora entrou lá. Tá, e aí tem o formulário é paginado. Então, se você não responder as primeiras 5 perguntas da primeira página, você não consegue ir para a segunda página. Então, se você está na segunda página, é porque você fez tudo aquilo que estava antes, padronizado, entendeu? Eu vou fazer abrir uma conta no banco. Pô, se você não tiver o documento, não sei o quê, comprovante de residência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nem dá para começar. Então já é claro exatamente o que você precisa ter, em que momento vai acontecer tal coisa, o que você tem que fazer ali, padronizado, ó, tá? Agora aqui, ó, é o não padronizado, entendeu? Não é assim, randômico, nem a esmo, mas é um pouco mais livre, entendeu? Então, para você ter uma ideia, você sabe aonde você quer chegar aqui, ó, mas não tem uma receita rígida de como chegar até lá, tá certo? Eu não conheço exatamente detalhes de vocês aí, ó, mas imagine o seguinte, ó, imagine que eu desse um cubo mágico, sabe aqueles que você tem que deixar cada lado de uma cor? Imagine que eu pego um cubo mágico bagunçado e entrego para você. Uma pessoa comum, né? Ela vai fazer o que eu faço, porque eu não tenho saco para esse negócio. Eu passo alguns movimentos, eu sei que tem que chegar num lado, numa situação que fica um lado amarelo, outro lado verde e tal. Eu sei. Então, esse é o meu objetivo. E ele está claro para mim. Mas aí o que vai acontecer? Ó, eu vou fazer, naquela bagunça que está o cubo mágico, ó, eu vou fazer alguns movimentos, aí eu olho como é que ficou, daí com base no que eu estou vendo, eu faço mais alguns movimentos, avalio de novo. E vai. Então, eu sei aonde eu estou querendo chegar, entendeu? Mas eu vou tomando decisões conforme as coisas vão acontecendo, entendeu? É uma abordagem ad hoc. Você tem uma direção, entendeu? Mas eu não sei de antemão exatamente quantos e quais movimentos eu teria que fazer. Eu sei que tem nego maluco que sabe, né? Eu sei que tem gente que lida com que é viciado nisso, que tem campeonato, né? Os caras fazem, entendeu? Maluco. Mas talvez algum de vocês até tenha uma certa habilidade aí nisso.
para você daí já não é ad hoc, já é meio padronizado. Por quê? Porque você já pegou o negócio lá. Mas estou falando para uma pessoa normal, assim, comum, né? Não é nem normal, é comum, né, no caso. Tá certo? Então é uma tarefa ad hoc, ela tem essa característica. Então, veja, o nosso gerentinho ali, ó, ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele sabe o objetivo, ó, reduzir, aumentar em 5% as vendas, o faturamento. Entendeu? Então, ele chegou lá, ele pediu um primeiro relatório. Podia ter sido outro relatório que ele pediu. Aí, com base no que ele viu naquele relatório, ele olhou ali, enxergou alguma coisa, ou não enxergou, sei lá. Aí ele decidiu um segundo relatório, com base no primeiro que ele viu. Entendeu? Essa é a abordagem ad hoc. Daí, da hora do o primeiro, o segundo, mais uma ideia, pá, pediu um terceiro. Entendeu? E aí, de repente, a partir dali, mais uma outra coisa lá que ele fez, ele bolou uma estratégia que vai dar, que vai tentar atingir aquela meta. Essa é a tarefa doc, tá? É uma tarefa que você vai definindo, vai refinando conforme a coisa vai acontecendo. Ok? A disponibilidade para esse tipo de sistema em geral, tá? Não é 100% dos casos, mas em geral não é crítica. Veja, o nosso gerentinho lá, ele quer fazer o relatório agora. Puta, mas agora o sistema está fazendo tal coisa, não dá para fazer agora. Entendeu? Se ele fizer daqui 1 hora, daqui 2 horas, se ele fizer amanhã cedo, imagina que amanhã não fosse feriado, né? Porra, tá de boa. Entendeu? O timing é diferente aqui. Entendeu? É lógico que ele ia estrilar pra caramba. Puta, você sobe ferro, não sei o quê, porque senão ele não era gerente também, né? Mas o impacto zero no trabalho dele, cara. Se ele não puder fazer hoje, se tiver que fazer no próximo dia de manhã, não muda nada na vida dele, cara. Entendeu? É claro que, de novo, uma ou outra aplicação analítica vai ser totalmente dependente de estar disponível, tal. Por quê? Porque aquilo que ela está analisando e para que ela está analisando é muito sensível ao tempo, tá certo? Então, daí, né? De novo, o negócio de aplicação na Bolsa de Valores, o negócio lá de fazer analítico agora, né? De fazer triagem de pessoas que estão num certo lugar para saber se pode passar ou não, tal. Tudo bem, mas isso é uma parte apenas, né? Do mercado de aplicações analíticas, tá? Em geral, a disponibilidade não tem a criticidade que tem a, o sistema transacional, tá? Não quer dizer que, ó, dane-se a disponibilidade aqui, entendeu? Mas é mais uma em relação à outra que eu quero que você enxergue. Elas têm parâmetros, assim, né? Distintos porque elas atendem a necessidades diferentes. E aqui eu tenho uma visão integrada. Por quê? Porque geralmente, veja, o nosso gerentinho lá, aquelas vendas lá, está falando tanto acaba repercutindo em estoque, acaba repercutindo na parte financeira, acaba repercutindo também na parte de atendimento ao cliente. Então ele tem que ter uma visão mais integrada mesmo das coisas. Por quê? Porque até por ele estar num nível acima lá, o contexto dele de análise, etc., de planejamento é maior, né? Então você acaba, né, tendo uma visão integrada. Então, quando eu estou no SIGA como coordenador, que eu já sou ali nível tático, eu enxergo coisas mais amplas que eu, como professor, não enxergo. Entendeu? Por quê? Porque para o meu trabalho de professor, tem certas coisas ali que eu não preciso saber. Eu posso ignorar. Agora, como coordenador, o escopo meu é maior um pouco, então eu preciso de mais informação. Eu tenho uma visão mais integrada. Ok? Tá todo mundo no banheiro, tá todo mundo aí deitado, né? Assistindo televisão, sei lá o que tá fazendo, né? Mas Eu tô enfim, quase dormindo aqui já. então. Aí, ó, Nós estamos aqui, professor, ó, inteiramente. aí, Estamos te ó. assistindo, professor. Calma, fica tranquilo. É por isso que eu gravo a aula, porque daí na hora que bater o arrependimento, né? Ó, depois eu deixo também um certo PDF, eu não sei se vai aparecer aqui. Ó, ele estende um pouquinho essa porcaria aqui, não dá certo, né? Eu nem sei por que que eu perco meu tempo
tentar abrir aqui, né? Mas ele vai parecer rapidinho aqui do lado, mas ele estende um pouco essas diferenças de um para o outro, tá? Ó, tem mais coisa aqui, tá certo? De uma certa forma, é mais para... aqui seria o transacional, né? E o outro seria o analítico, tá? Mas o que importa mesmo, o que eu preciso que você guarde é isso aqui, tá? Esse quadrinho aqui, ó, ele é importante, tá? Isso aqui explica muita coisa para nós depois. Ele justifica muita coisa, tá certo? Nós vamos falar em algum momento de normalização, né? Porque alguns sistemas a normalização vai ser importante, e em outros, normalização de banco de dados. E no outro, a normalização é vista de uma maneira completamente diferente, né? E a razão de ser vai estar aqui. Não é? O problema não é se a normalização é boa ou é ruim. A normalização de banco de dados é boa ou é ruim. A questão é para que serve, para que vai ser usado esse banco de dados? Ah, vai ser usado para tal coisa. Puta que pariu, normaliza essa merda. Se não normalizar, tá ferrado. Ah, não, vai ser usado para outra coisa. Ah, não, aí a normalização, veja bem, entendeu? Aí tem o veja bem da normalização. Ok? Me entenda uma coisa, não é. Sim, eu gosto ou não gosto de normalização. Para quê? Qual é o propósito, qual a utilização daquele banco de dados? Dependendo da utilização, ela é essencial, dependendo do caso, ela já vai ser vista de outra forma, tá? Então, isso é importante. Aí, ó, o que acontece, ó? E a empresa vai ter sistemas, né? Ó, e vamos imaginar aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, ó, que eu tenho, tá vermelho aqui ainda. Ó, vamos imaginar que é uma situação comum aqui, vai, ó, e que o pessoal pode pensar, né, ó. Ó, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, a empresa tem o sistema OLTP dela, conjunto de sistemas OLTP, tá certo? Ó? E aqui está o banco de dados, onde ela guarda, né? Então, ó, o sistema OLTP, ó, ele grava o banco e ele lê o banco, tá certo? Com precisão, com disponibilidade, aquele negócio, tá certo? E o dado o grosso do dado que o sistema analítico precisa, né? Ele pega daqui, tá certo? Então, ó, você casou, fechou, hein? Porra, esse aqui tá atualizando os dados aqui, e a hora que esse aqui vai consultar, ele pega daqui e vem de boa. Tá lá. Se esse aqui atualizar o negocinho, esse aqui for consultar, ele já pega. Porra, que beleza, cara, né? Tá. Só que colocar os seus sistemas transacionais acessando o banco de dados e colocar os analíticos acessando o mesmo banco de dados, dá uma dor de cabeça, ok? Vai dar uma puta de uma dor de cabeça, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Você ter os dois na mesma base dá um problema, operando, né, sobre a mesma base, já tem problema no armazenamento do dado. Por quê? Porque o banco de dados transacional, ó, isso aqui também é importante, isso aqui é coisa perguntável, hein? O que acontece, ó? Veja, por exemplo, o sistema transacional, né? Ele tá ali atualizando o que está acontecendo. O que eu estou vendendo, o que eu estou comprando, o que eu estou pagando, as aulas que eu estou dando, o dinheiro que eu estou recebendo, o dinheiro que eu estou transferindo, depende do que faz o sistema, ele está lidando ali com o dia a dia, entendeu? Então, imagine, por exemplo, aqui, ó, a seguinte situação, ó. Imagine que isso aqui, ó, seja a tabela de lançamentos, ó, de movimentos no banco da sua conta, de uma conta, ok? Então, repare, toda vez que tem um depósito na sua conta,
aparece uma linha nova aqui, tá? Aparece uma linha nova aqui. Ah, fiz uma transferência aqui. Teve um Pix que eu fiz não sei para quem. Ó, tá vendo? Então, você... aqui, ó, é o dado que aconteceu, das coisas, os movimentos que aconteceram há mais tempo. E aqui, ó, é os mais recentes. Tá certo? Então, repare, ó, a tabela vai crescendo para cá. Tá certo? Imagine agora, ó, eu vou, o banco vai, o gerenciador meu, lá, o meu Oracle, o meu SQL Server, MySQL, meu Postgres, sei lá. Imagine ele vai fazer um acesso ao banco, a essa tabela. Ele tem mais chance de fazer no começo ou no final da tabela? Na parte aqui de cima ou na parte de baixo? Fala para mim. Vamos ver quantos estão acordados. Eu tenho um gerenciador, tem aquela tabela de movimentos que eu mostrei, e ele vai fazer um acesso ao banco. A probabilidade é maior de ele fazer um acesso nos dados do começo da tabela ou de baixo? Tem que ser no de baixo. Por quê? Porque quando o banco é de uma empresa realmente, ele costuma ser muito grande, com milhões de coisas. Se ele começasse do começo, ele ia começar a procurar, sei lá, de 1990 Isso. até chegar agora. Ah, isso, exatamente. Então, muito bem, Matheus. Ó, a probabilidade, ó, vamos pensar assim, gente, ó, porque isso aqui é uma das coisinhas que faz diferença, ó. A probabilidade ele vai fazer acesso nessa ponta, né? Porque a partir do momento que está passando esses caras aqui, é coisa que já aconteceu lá atrás, entendeu? Então é muito raro, não é impossível. Eu posso, de repente, por uma questão particular minha, precisar de um extrato de março de 2020, quando está começando a pandemia. Posso precisar, depende de alguma situação. Mas é muito raro isso acontecer. Entendeu? Então, o que acontece? Ó, essa tabela aqui é uma tabela que a gente chama de hot table. Por quê? Porque, meu, o que mais se faz no banco é movimentar a conta. Cada Pix que você faz, cada boleto que você paga, é um registro ou dois que vai aparecer aqui. Entendeu? Então, o que acontece? A hot table, primeiro, ela vai crescer muito e ela a janela de registro, ela é sempre os mais recentes. O mais recente é quanto? Os últimos 3 meses, 4 meses, sei lá. Coisa com mais velho do que 3, 4 meses, é, é, eu, eu não uso quase no transacional. E é ruim eu manter aqui. Por quê? Porque aí acontece como o Matheus falou, porra, a tabela é enorme, cara. E eu vou ficar mantendo esse peso meio morto aqui. Então, o que acaba acontecendo? A gente pega o dado mais antigo e bota num armazenamento offline lá, sei lá, conforme antigamente era fita, agora nem sei como é que fazem, né? Mas cada vez eu pego os dados o dado com mais de 6 meses de idade, né? E jogo nesse arquivo offline lá. Se precisar de um extrato lá antigão, você não consegue na hora, mas você pede lá em, sei lá, 2 dias, eles conseguem para você. Por quê? Porque com isso eu vou diminuindo o tamanho dessa tabela aqui, ó. Entendeu? Então, ó, eu pego isso aqui, ó, e tiro fora. A tabela, ó, ficou só com isso aqui. Daí, conforme ela vai crescendo para cá, vai virar o mês, eu pego o pessoal lá de cima, ponho lá no outro também. Então, essa tabela aqui, ela nunca vai ficar exageradamente grande. Tá certo? Então, beleza. Então, no sistema LTP, a gente faz muito isso. Tá certo? O SIGA, por exemplo, eu não sei como é que ele faz, mas deve fazer também. Os resultados lá de 2022, 2023, nem deve ficar online mais. Tá tudo guardado lá em algum tipo de armazenamento secundário, entendeu? Para o terciário, sei lá, né? Por quê? Porque senão já é lento o bicho, imagina, né? Tá certo? Uh, a outra coisa, né, que eu vou falar, eu vou só fechar essa página aqui hoje, né? Quando você formata o banco, você vai instalar o banco de dados,
você tem que formatar o banco, o disco primeiro, né? Ele vai estar em disco, né? Então você tem que formatar, tá? E aí, ó, quando você formata, você está dividindo aquele espaço em blocos, que são trilha e setor, né? O curso nosso não pega muito em baixo nível, mas é trilha e setor. Então você dá o parâmetro lá na hora de formatar e aquilo ali vai virar um tipo de um zoneamento, né, daquela mídia em tantos blocos. Porque você falou alguns parâmetros, então vai ser tantos blocos, cada bloco vai ter tanto de tamanho. Tá certo? E aí, você vai agora instalar o banco em cima. Daí você vai falar o tamanho da página do banco. Tá certo? Que ela é proporcional ao tamanho do bloco e beleza. Aí o tamanho da página, cara, imagine, 2K é um tamanho pequeno, 4K é um tamanho pequeno, tá? 1K também, né? 4K para baixo, vamos assumir que é pequeno para nós, vai? Tá? Para banco transacional, cara, é bom que seja bloco pequeno mesmo. Por quê? Porque na hora que ele vai gravar, ele tem que travar o bloco, ele tem que bloquear para não dar erro de concorrência, de conflito, né? Entendeu? Então, se a bloco é pequenininho, ele trava um pedacinho só e o resto do banco fica livre. Então, tem um pedacinho só dele que está bloqueado ali, faz a transação ali, enquanto aquela transação está gravando ali, ninguém mais está mexendo, mas o resto do banco está livre. Ele bloqueou só aquele pedacinho. Tá certo? Então, nós queremos, né, ó, páginas pequenas. Por quê? Porque na hora de gravar diminui aí os conflitos e uma transação fica esperando a outra liberar o bloco. Na hora de ler também, menos volume de dados, as transações são pequenas, lembra disso? Então tá tudo certo, né? Transação pequena, página pequena, tá tudo jóia, né? E na hora que você faz também a configuração da página, o que acontece? A gente imagina que ela tem 4K, por exemplo, né? 4K. Mas a gente configura para ele gravar em 3K, por exemplo, e deixa 1K livre. Para quê? Por causa de alguma linha que está gravada ali aumentar de tamanho. Veja, às vezes você põe um campo varchar lá. Varchar é tamanho variável. E aí o nome da mulher era Maria da Silva, entendeu? Tá. Então, e era varchar. Tá, ele vai guardar, ele vai usar então o tamanho que cabe a Maria da Silva. Daí a Maria da Silva casou, cara. Nossa, agora é Maria da Silva de Bragança, Orleans e Bourbon, entendeu? Pô, o nome dela aumentou, o registro vai aumentar também. Então daí você cresce dentro da própria página aqui, ó. Você não, por quê? Porque tem uma folga aqui. Então a gente faz isso, esse tipo de coisa lá, tá? Então repare, ó, tudo isso daqui tem a ver com a configuração do ambiente, pensando num bom desempenho de um banco, de uma aplicação transacional. Agora, ó, se for para analítica, ó, porra, usa o dado histórico toda hora, cara. Entendeu? Tudo bem que para eu gerenciar a movimentação do dia lá, eu não preciso do antigo. Mas pensa nas consultas que eu posso fazer, eu preciso de dados de 5 anos atrás, cara, toda hora. Então, deixar offline aqui ajuda o LTP, mas ferra com o sistema de apoio à decisão. Deixar tudo online ajuda o sistema de apoio à decisão, mas ferra o transacional. Entendeu? Aqui, ó, eu vou ler de carrada, vou ler puta monte de bytes. Então eu quero aquelas páginas enormes, cara, porque da hora que eu trouxer já vem um monte. Tá, página extensa, né? É melhor aqui. Aqui a página é pequena. Então, se eu fizer com página pequena, esse cara aqui vai apanhar, porque ele vai ter que ler um caminhão de dados e vai ter que trazer de pouquinho em pouquinho. Aqui não, né? E aqui tá contente. Não, agora, e aí ferrou aqui. Não, eu vou pôr página grande, então. Puta, daí esse cara aqui, quando ele trava o negócio, ele trava trocentas transações juntas, porque tem muita coisa sendo bloqueada ao mesmo tempo. Então, o tamanho da página aqui pequeno, aqui o bom é página grande. Por quê? Por causa do jeito que isso aqui trabalha, por causa do jeito. Um é o contrário do outro. Ok? E como esse cara não grava, esse negócio de você deixar uma margenzinha de crescimento ali para dado que pode mudar de tamanho, aqui não faz sentido. Por quê? Porque não vai mudar. E como é muito dado, é bom não desperdiçar. Tá vendo? Então tem coisa
uma configuração, algumas coisas que são boas na configuração do banco de dados para sistemas transacionais, que o que é bom aqui é péssimo aqui. Aquilo que é ótimo aqui para o analítico, se você fizer isso e botar o transacional lá, o transacional vai apanhar, o transacional vai sofrer, ok? Então, repare, manter, né? Eu estou falando isso, não sei se você lembra, né? Tá aqui não, mas ó, é por causa disso aqui, ó, né? Manter os dois juntos na mesma base, ó, vai trazer um monte de problema, porque se você ajustar esse cara para ficar redondinho para esse aqui vai sofrer. Se você pegar esse cara e ajustar para esse aqui vai sofrer. Aí, se eu fizer o meio termo, você ferra os dois. Entendeu? Você atrapalha os dois. Então, não é fácil essa convivência, tá? Tem outras coisas aqui, ó, tá? É a última, então, que eu vou falar, tá? Índice, né? Índice de banco de dados, tá certo? A gente usa bastante, né? Índice. No transacional, o que a gente faz? A gente fica miguelando. Por quê? Porque o índice ajuda você na hora de buscar o dado, de fazer a leitura. Mas ele te atrapalha na hora da gravação. Por quê? Porque agora você tem que gravar o dado na tabela e tem que atualizar os índices também, para o índice refletir o novo conteúdo da tabela. Então a gravação fica mais pesada, porque agora é gravar o novo dado e atualizar os índices. Se não tivesse o índice, era só gravar o novo dado. Entendeu? Então, como o LTP ele lê muito e grava muito, o que acontece? O índice é bom na hora de ler, mas ele é ruim na hora de gravar. Então a gente fica tentando achar um meio termo ali, né? Um certo equilíbrio. Então, é lógico, a gente vai ter que ter o índice da chave primária, porque ele é obrigatório. Se a coluna é unique tem chave estrangeira, tem índice também. Uma ou outra chave estrangeira é bom ter o índice também, tá? Mas a gente cria esse mínimo. E aí depois, conforme o sistema vai sendo usado e as tabelas vão crescendo, a gente vai analisando o desempenho para ver se vale a pena ou não colocar um novo índice lá. Por quê? Porque índice tem um custo para nós. Ele onera, né? Ele pesa na operação de gravação, ok? E dá para você fazer uma certa previsão, porque a maioria das consultas importantes você pode prever, então daí você já vai, né? Você já tem uma certa clareza de se o índice vai ser interessante ou não, tá? No sistema de apoio à decisão, é só leitura. Então, índice é bom na leitura, né? Como ela não grava, ela não vê o índice na hora ruim, ela só vê o índice na hora boa. Então, quanto mais índice, melhor, cara. Tá, para de miguelar, põe logo um índice ali para aquela coluna zoada que vai me ajudar, entendeu? Então, aqui, ó, a gente tenta evitar índices desnecessários. Aqui, ó, me dá mais índice, pelo amor de Deus, toda hora, precisando cada hora consultar de um jeito diferente, ó, põe índice aí, entendeu? Por quê? Porque aqui lê e grava, né? E aqui só lê. Então, aqui, ó, eu não consigo ver também quais consultas eu vou estar fazendo, porque, cara, porque eu posso ter consultas muito variadas, consultas imprevistas, inclusive. E de repente ter um índice lá e ajudar. Tá vendo? Então, de novo, ó, o que é bom em termos de índices para o analítico não é bom para o transacional. Tá? Então, vou parar aqui, né? E daí, vamos voltar aqui, né? No Teams. Então, não tá certo aqui, né? O Ronaldo acertou também, né? Eu tirei o joinha dele. Tirei o joinha do de cima. Tá? Então, aquele quadrinho transacional e analítico lá, ele explica, ele ajuda a entender muito certas diferenças, tá? E aí, o que vai acontecer? Na aula que vem, então, né? Eu vou concluir com mais alguns fatores, tá? E para a gente entender daí o que a gente acaba fazendo para poder ter sistemas transacionais necessários para a empresa rodando com bom desempenho e sistemas analíticos também cada vez mais necessários rodando com bom desempenho, tá? Então nós vamos ver aí uma arquitetura que vai acabar aparecendo, né? E que ela é do dia a dia já hoje em dia, né? Não é novidade nenhuma. E ela vai fazer com que você, então, tenha uma certa visão melhor um pouco dessa área, tá? Daí, a hora que a gente for falar de OLAP,
né? Alguns desses conceitos vão aparecer ali também, tá certo? Muito bem. Eu vou... Faltam 4 minutos, né? Ó, eu vou fazer... Hoje eu consigo baixar a presença, ó. Ó, cadê aqui? Não, é aqui. Baixar lista de presença, né? A aula passada eu já registrei no Siga, eu fiz aquela mudancinha que eu falei que ia fazer também, né? De acertar a última aula do Vlad, porque ele anotou que tinha dado um assunto e não deu, né? Acertei lá, pode olhar lá, tava todo mundo com presença, eu continuei deixando todo mundo com presença, daí acertei o conteúdo da aula 10, da aula 11 foi a aula que eu dei a semana passada, tá certo? Registrei lá quem estava presente, quem não estava, a matéria que eu dei, tá certo? Hoje, agora, eu vou registrar logo mais com a presença que eu baixei aqui agora. Teve presença na aula, beleza, né? Vai ficar com presença lá, tá certo? Ó, eu vou encerrar a gravação aqui, tá certo? E parar de compartilhar, né? Também. Eu vou parar a gravação aqui, e daí... geralmente leva umas 10 horas para o vídeo ficar disponível para mim. E daí eu baixo, né? E daí subo lá no coisa. Então, não vai ficar, eu não vou conseguir subir aí entre hoje e amanhã, né? Mas eu tenho certeza que ninguém está preocupado com isso, né? Mas a hora que tiver lá, eu coloco mensagem no canal geral, tá bom? Então é isso, tá? Bom feriado pra vocês amanhã, né? Juízo, tá certo? Ó. Viu? Eu vou mandar para o Matheus o link lá do website, tá? O questionário lá do website precisa ser respondido, tá? Então, eu sei que alguns já responderam, não todos, tá? Eu vou passar o link, entra lá, você faz o login pelo e-mail institucional novo, né? E daí responde lá, cara, tá? E ó, seja sincero, responda mesmo. Se alguma coisa não tá boa, põe que não tá boa, tá? Esse daí a gente deve ser bem crítico nele mesmo, falar o que acha que não tá bom, tá certo? Vai ter outros questionários, cara, que daí não adianta nada você ser muito crítico lá, por quê? Porque daí ele só joga contra. Esse não. Esse daí você seja bem sincerão lá e ponha lá o que você acha, tá? Eu vou passar para o Matheus. Se você não respondeu, por favor, faça isso, ok? Isso tá vendo? Querido Goto. Eu vou parar a gravação agora, então, ó. Vai aparecer então no vídeo só até aqui, tá ok?